Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história da África para os africanos, a Guerra da Argélia, a África belga, as colônias africanas, portuguesas, o Saara Ocidental, as ex-colônias holandesas. Então, vamos lá falar um pouquinho dessa história, deste povo, destes povos que habitam aquele continente. Um dos grandes pilares do sistema colonial francês baseava-se no conceito de assimilação. Isso significava levar aos indígenas das colônias ou aos negros os benefícios da civilização ocidental e, sobretudo, da cultura francesa, de modo que pouco a pouco passassem a gozar dos mesmos direitos e privilégios usufruídos pelos cidadãos franceses. Esse conceito, entretanto, embora aparentemente generoso, não tinha muita relação com a realidade dos fatos, baseada na exploração, opressão e violência para com esses povos. Sem dúvida, a política francesa de assimilação contribuiu na África para o nascimento da consciência de negritude entre os africanos, na medida em que esta foi a sua negação, a negação do pensamento francês, resistindo à pretensão dos franceses de afrancesar a língua, a cultura, os usos e os costumes dos africanos. Personalidades como o poeta e mais tarde presidente do Senegal Léopold Sédar Senghor e outros propuseram a revalorização da alma negra, da tradição africana, da sua história e do seu antigo amor pela liberdade. Em parte pela obra desse movimento cultural e em parte pelo efeito das ideias de libertação difundidas em todos os continentes, as colônias africanas estavam decididas a conquistar a sua autonomia. Assim, o slogan África para os africanos rapidamente se tornou a palavra de ordem das mais diversas frentes de libertação nacional africanas. Falando um pouquinho agora da Guerra da Argélia, em 1954 eclodiu uma insurreição na Argélia, uma colônia francesa no norte da África. Como já havia sido feito no passado, a França acreditava que, para sufocá-la, eram suficientes a força do seu exército e a colaboração dos Pieds Noirs, os pés pretos, colonos de origem francesa que viviam na Argélia. Entretanto, a rebelião transformou-se numa verdadeira guerra, que se estendeu até 1962, ano em que a França teve de reconhecer a independência argeliana. O resultado do conflito estimulou as colônias francesas da África a se libertarem. Em 1956, a Tunísia e o Marrocos, protetorados da França e da Espanha, obtiveram a sua autonomia e independência política. Em 1958, foram imitados pela Guiné. Uma após outra, as colônias francesas se tornaram independentes ao longo da década de 60. O Sudão francês, a República do Mali, o Madagascar, a República Malgache, Camarões, a parte francesa do Togo, Mauritânia, Senegal, Níger, Alto Volta, hoje Burkina Faso, a Costa do Marfim, o Gabão, Tchad, o Congo Brazzaville, República Popular do Congo, Dahomey, República Popular de Benin, Ubangui, Chari, República Centro-Africana. Em 1977, a Somália Francesa tornou-se independente com o nome de Djibouti. Vamos falar um pouquinho agora sobre a África belga. Situada a oeste do Congo francês, o vastíssimo território do Congo pertencia à Bélgica desde 1908. No fim dos anos 50, as lideranças congolesas reivindicaram sua independência, que foi concedida pela metrópole em 1960. Entretanto, os anos de colonização haviam deixado sérias marcas no país. Faltavam-lhe dirigentes em número suficiente para governá-lo. Não havia técnicos, os índices de analfabetismo eram alarmantes e a rivalidade entre as tribos era uma grave ameaça à unidade nacional. Além disso, pesava o interesse das empresas multinacionais que exploravam as riquezas minerais do país. Essas empresas passaram a financiar rebeliões, visando a autonomia de certas regiões. Foi, por exemplo, o caso da Union Minière, que apoiou Moïse Tshombe na luta pela separação de Katanga, província congolesa muito rica em cobre. Nesse sangrento conflito não faltaram sequer assassinatos misteriosos, como o do mais importante líder congolês, o Patrice Lumumba. Em 1963, Tshombe desistiu da separação de Katanga e foi convidado pelo presidente Joseph Kasavubu a assumir o cargo de primeiro-ministro. 2 anos depois, o coronel Joseph Mobutu liderou um golpe de Estado e assumiu o poder no Congo, que a partir de 70 passou a chamar-se Zaire.
falar um pouquinho sobre as colônias portuguesas também na África. Na década de 70 das antigas potências imperialistas, apenas Portugal continuava a manter colônias no continente negro. A luta contra a dominação portuguesa, no entanto, estava em curso tanto em Angola, desde 1961, como também na Guiné-Bissau, desde 1963, e em Moçambique, em 1964. As transformações políticas desencadeadas em Portugal a partir de abril de 74 aceleraram o processo de descolonização. Assim, entre 74 e 75, todas as ex-colônias portuguesas na África obtiveram a sua independência. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ilhas de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Vamos falar um pouquinho também sobre o Saara Ocidental. A Espanha, que tinha poucas possessões na África, acabou por perdê-las todas, com exceção do arquipélago das Ilhas Canárias. Independente desde 1956, o Marrocos espanhol uniu-se ao Marrocos francês. Em 1968, a Guiné espanhola tornou-se autônoma com o nome de Guiné Equatorial, mas permanecia em suspenso o problema do Saara espanhol. Em 75, por um tratado assinado em Madrid, a região foi dividida entre o Marrocos e a Mauritânia. Mas as violações dos acordos internacionais que garantiam ao povo o direito de decidir o seu próprio destino político por meio de eleições provocaram o aparecimento da Frente Polisário, ou seja, a Frente Popular para a Liberação de Sakiet el Hamra e Rio de Ouro. Os guerrilheiros da frente são sustentados pela Argélia e combatem contra o Marrocos, disputando uma zona desértica, mas muito importante economicamente, pois abriga minerais, fosfatos e talvez até petróleo. Falar também das ex-colônias holandesas, mas antes disso, é importante lembrar Patrice Lumumba, o primeiro-ministro do ex-Congo Belga, após a independência. Ao assumir o governo, Lumumba deparou com uma situação caótica devido às divisões internas e aos interesses das potências estrangeiras no país. Embaixo, flagrante da repressão desencadeada pelas Forças Armadas de Portugal contra o movimento de independência de Angola. Nesta página alta, o emblema nacional da República da Indonésia, que proclamou a independência em 17 de agosto de 1945. E abaixo, uma peça de artilharia pesada no Saara espanhol. Então, vamos falar das ex-colônias holandesas na África. A partir de suas bases comerciais, a Holanda estabeleceu na Ásia Sul-Oriental um império colonial onde cultivava produtos muito requisitados na Europa, como o café, o chá, o açúcar. Em fins do século XIX, a carestia e a exploração imposta sobre os nativos ocasionaram na Indonésia o surgimento de movimentos nacionalistas, dos quais o principal foi o Partido Nacional Indonésio, fundado em 1927 por Ahmed Sukarno. A tutela holandesa sobre a colônia foi interrompida entre 1942 e 1945, durante a ocupação japonesa. Em agosto de 1945, os indonésios proclamaram a independência. Os holandeses, porém, não estavam dispostos a aceitá-la e em 1947 e 1948 desencadearam uma ofensiva militar no país contra as forças nacionalistas. Temendo que essa política de intransigência holandesa pudesse levar à propagação da agitação social e à ampliação da influência comunista no país, o governo norte-americano e a ONU adotaram sanções contra a Holanda, exigindo que o seu governo negociasse com os nacionalistas. Em dezembro de 1949, foi formalmente reconhecida a independência dos Estados Unidos da Indonésia. Isso é um pouquinho da história da África, a história recente do século XX e da independência da África para os africanos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Não deixe de fazer o seu comentário sobre o que tem achado dos vídeos e também de colocar aí, através de comentários, sugestões para temas e assuntos para serem abordados em próximos vídeos. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.